Oi, pessoal. Sou professora de Ciências, Nathalie. Dou aula no período da tarde para os nonos anos. O pessoal da manhã tem aula com a professora Catiane e com a professora Marilena. Nesse momento a gente está se revezando. Então, essa semana eu tô aqui para ajudar vocês com o conteúdo, tá bom? Vamos lá? A gente vai falar então sobre a estrutura da matéria, ou seja, a estrutura do que forma tudo que existe no universo, já que matéria é tudo que compõe o que existe no universo. O primeiro cientista da época moderna a falar que o átomo era a partícula que formava toda a matéria foi Dalton. Ele foi o primeiro a falar que tudo que existia no universo era feito, ou seja, formado por átomos. Depois eu coloquei para vocês mais duas curiosidades aí sobre dois cientistas. Thomson, que falou sobre os elétrons, que são as partículas atômicas que possuem carga negativa, e Rutherford, que falou sobre os prótons, que são as partículas atômicas que possuem carga positiva. Hoje a gente também conhece os nêutrons, que são as partículas que não possuem carga elétrica. Então, nós sabemos que o átomo ele é formado por três tipos de partículas: o próton, o elétron e o nêutron. E se a gente for olhar a carga elétrica dessas partículas, a gente vai ver a seguinte coisa: próton tem carga positiva, por isso mais 1. Elétron tem carga negativa, por isso menos 1. E o nêutron não possui carga elétrica, por isso o 0. A ciência ela é algo que está em constante evolução. Tudo que a gente conhece hoje não surgiu dessa maneira. Vários cientistas foram estudando isso ao longo do tempo e alguns cientistas vão revisando o que os outros vão pensando e reformulando as coisas. Então, quando a gente vê o modelo atômico que a gente estuda hoje, ele não surgiu dessa maneira. E aí eu coloquei para vocês alguns modelos atômicos para mostrar essas alterações que foram acontecendo ao longo do tempo, tá? Primeiro cientista que eu coloquei aqui, Dalton, que falou lá que toda matéria é formada por átomo, tá? Foi o primeiro a falar isso. Ele propôs um modelo atômico com o átomo sendo uma esfera maciça, tá? E ele também falou que o átomo era indivisível, por isso esse nome. A significa não, tomo significa divisão, ou seja, não é possível dividir. Hoje a gente sabe que é possível sim dividir o átomo, tá? Dalton também falou que o átomo era a menor partícula constituinte da matéria. E a gente sabe hoje que existem partículas subatômicas, certo? Depois de Dalton veio Thomson, que revisou o que Dalton propôs e propôs um novo modelo, onde ele dizia que o átomo era formado por uma massa gelatinosa de carga positiva, que teria várias bolinhas, que seriam os elétrons, grudadas nessa massa, tá? Por que ficariam grudadas? Porque a massa é positiva e os elétrons têm carga negativa. Então, as cargas opostas se atraíam e eles ficariam grudadinhos assim. Devido a essa característica, esse modelo dele ficou conhecido como pudim de Thomson ou pudim de passas, porque dava para imaginar como se fosse um pudim cheio de uva passa grudada em volta, tá? Foi o modelo que ele propôs. Depois a gente tem a esfera de Rutherford. Rutherford propôs que o átomo não era essa massa gelatinosa, cheia de elétrons grudados, mas que sim, ele tinha um núcleo positivo, bem no centro, formado então por prótons, e em volta desse núcleo ficariam os elétrons girando, tá? Por isso chama-se esfera de Rutherford. Esses elétrons também ficariam aqui
girando em volta desse núcleo por causa dessa atração, já que eu falei que são cargas opostas, né? Bom, esse modelo de Rutherford, ele foi alterado por um cientista chamado de Bohr. E aí a gente tem esse modelo Rutherford-Bohr, ou modelo orbital, onde ele diz que no centro do átomo tem um núcleo, onde fica o próton e o nêutron, e em volta desse átomo ficam os elétrons, mas eles ficam em camadas, orbitando o núcleo. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor, então, nesse modelo de Rutherford-Bohr. E aí eu tenho, então, aqui só o modelo de Rutherford-Bohr que eu mandei para vocês, tá? Como que é esse modelo proposto dele? Núcleo com prótons e nêutrons e eletrosfera com elétrons. E aí tem uma coisa legal para a gente ver aqui. Se o núcleo ele tem prótons e nêutrons, esse núcleo vai ter carga positiva. Por quê? Próton tem carga positiva, nêutron, são essas bolinhas amarelas aqui no desenho, não possuem carga elétrica. Então, o núcleo fica positivo. E a eletrosfera, que é feita por várias camadas, nesse desenho eu tenho 3 camadas, né? Essa eletrosfera, então, é composta por elétrons e por isso a eletrosfera tem carga negativa, tá? Em cada camada eu tenho uma quantidade de elétrons que ficam orbitando esse núcleo central do átomo. Então, esse é o modelo conhecido como modelo orbital ou modelo de Rutherford-Bohr, certo? Falando, então, dessas camadas e das cargas elétricas dessas partículas atômicas, a gente vai perceber que vai acontecer o quê? Todo átomo, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Por isso, ele é considerado como eletricamente nêutron. Então, se a gente contar as bolinhas aqui, ó, de prótons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 prótons aqui no núcleo. Se eu contar os elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tenho 7 elétrons na eletrosfera. Se eu tenho carga positiva aqui, ó, mais 7, e carga negativa aqui, menos 7, elas se anulam. Então, o átomo é eletricamente neutro. É o que está falando aqui para vocês. O átomo é um sistema eletricamente neutro, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Esses elétrons, eles vão ficar distribuídos em camadas em torno do núcleo e podem se distribuir em até 7 camadas, que recebem o nome de letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada suporta uma quantidade máxima de elétrons, que está sendo mostrada aqui para vocês nessa tabela. Por exemplo, na camada K, cabem 2 elétrons. Não vou conseguir encontrar nenhuma camada K com 3 elétrons, porque só pode ter no máximo 2, certo? E aí, dependendo da quantidade de elétrons que esse átomo tem, ele vai ter as outras camadas. Então, ele tem a K. Se ele tiver mais que 2 elétrons, ele vai ter a camada L, depois a camada M, de acordo com a quantidade de elétrons que ele possui, tá? A última camada, conhecida como camada Q, a gente vai encontrar no máximo 2 elétrons ou, em alguns livros, no máximo 8 elétrons, porque ainda tem essa discussão entre os cientistas, se ela vai comportar 2 ou 8 elétrons. Então, a gente pode encontrar dessas duas maneiras, tá? Sempre que uma camada for a última camada, ela só poderá ter 8 elétrons. Por exemplo, se um átomo tem até a camada M, mesmo cabendo 18,
ela não poderá ter mais que 8, tá? Por isso, alguns átomos vão ter várias camadas, mesmo cabendo mais aqui, mas se ela for a última, só pode ter 8, certo? Então, aqui a gente tem as camadas da eletrosfera, que são chamadas de camadas eletrônicas, certo? E aonde os elétrons ficam orbitando aquele nosso núcleo. Falando um pouquinho, então, da massa das partículas, a gente vai ver que o próton, ele tem massa igual a 1. O quê? Uma unidade atômica, é assim que chama. Então, a gente pode falar uma unidade atômica ou simplesmente só 1, certo? A gente vai usar o 1 para facilitar. Então, a massa do próton é igual a 1, a massa do elétron é igual a 0 e a massa do nêutron é igual a 1. E aí, a gente tem uma outra curiosidade para observar aqui. O nosso núcleo, ele não é feito de prótons e de nêutrons. Então, toda a massa do átomo se concentra no núcleo dele. Porque o próton e o nêutron possuem massa igual a 1, certo? Toda a massa, então, está aqui, no núcleo. Os elétrons que ficam na eletrosfera têm massa igual a 0. Por isso, não tem considerado massa na eletrosfera. Na realidade, não é que eles não têm massa nenhuma, mas a massa deles é muito pequena, que passa a ser considerada como 0, tá? Então, a gente pode dizer que toda a massa do átomo se concentra no núcleo e que todo o volume que esse átomo ocupa, ou seja, o espaço que ele ocupa, o tamanho dele, é dado pela eletrosfera, por essas camadas aonde os elétrons se distribuem, certo? Tudo bem até aí? Então, vamos continuar. Bom, a quantidade de prótons que esse átomo tem é conhecida como número atômico. Esse a gente já contou, a quantidade de prótons no outro desenho é o mesmo, né? E a gente viu que ele tem 7 prótons. Então, o número atômico desse átomo é igual a 7. Esse número atômico, essa quantidade de prótons, é o que caracteriza um átomo. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele tem um número atômico igual a 1. Qualquer átomo no universo que tiver um número atômico 1 é um átomo de hidrogênio. Nenhum outro átomo no universo vai ter o mesmo número atômico que o hidrogênio, certo? Então, o número atômico serve para quê? Para caracterizar o átomo. E como que eu encontro? Eu conto as quantidades de prótons que ele tem no núcleo dele, ok? E se eu quiser calcular o número de massa desse átomo, como que eu faço? A gente não viu aqui que quem tem massa é o nêutron e o próton? Então, como que eu vou calcular esse número de massa? Eu vou somar a quantidade de prótons e de nêutrons que ele tem no núcleo, certo? É a soma. Então, olha aqui, ó, o número atômico, ele é conhecido pela letrinha Z. O número de massa é conhecido pela letrinha A. E aí, a gente tem essa formulinha aqui, que nada mais é que o quê? Ó, A, que é o número de massa, é igual a Z, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Então, toda vez que vocês quiserem achar a massa de um átomo, vocês vão somar a quantidade de prótons, ou seja, o número atômico, com a quantidade de nêutrons que esse átomo tem. Se a gente fosse fazer isso, aqui nesse nosso desenho, era só contar, tá? A gente já tinha contado 7 prótons, vamos contar de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar o número de nêutrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então,
o número atômico aqui, que é a quantidade de prótons, é 7. A quantidade de nêutrons também é 7. 7 mais 7, 14. O meu número de massa seria 14. Vamos ver, então, 2 exercícios resolvidos para ajudar vocês nos exercícios dessa semana? Vamos lá. Exemplo 1. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, ou seja, na mesma sequência, né, o número atômico e o número de massa desse átomo? Z, que é o número atômico, é o quê? É o número de prótons. Vamos ler lá no exercício? Quantos prótons ele possui? 83. Então, qual que é meu número atômico? 83. Número de massa, como que eu vou calcular? Eu vou somar o número de prótons com o número de nêutrons. Tá aqui a formulinha que eu tinha mostrado no slide passado. Letra A representa o número de massa, letra Z, que é o número atômico, que significa que é o número de prótons, e letra N, que é o número de nêutrons. Então, se eu somar número de prótons, 83, número de nêutrons, 126, a massa atômica desse átomo do exercício é 209, certo? Vamos tentar ver o exercício 2? Considere um átomo formado por 11 elétrons e 11 prótons. Sabendo que o número de massa é 23, encontre a quantidade de nêutrons desse átomo. Olha, a perguntinha está invertida agora, hein? Em vez de passar para vocês a quantidade de prótons e de nêutrons e pedir para somar, o exercício fez diferente. Ele falou a quantidade de prótons e o número de massa e pediu para vocês descobrirem o número de nêutrons. Como que a gente vai fazer? Do mesmo jeito, ó a formulinha. A é igual a Z mais N, ou seja, a massa é igual a prótons mais nêutrons. Se a gente olhar a massa, que eu até separei aqui no cantinho, quanto que é o número de massa? 23. Se a gente for ver o número de prótons, que é o número atômico, que está aqui, ó, 11, tá? Então, eu vou só substituir aqui na formulinha. O número de massa, que é a letra A, eu coloquei 23. O número de prótons, que é o número atômico, coloquei 11, mais N. O que a gente vai fazer? Passar esse número 11 para cá. Aqui ele não está positivo? Passa para o outro lado, negativo. 23 menos 11 é igual ao número de nêutrons. Ou seja, o número de nêutrons é igual a 12, certo? Agora vocês têm 4 exercícios no resuminho que eu passei para vocês, todos desse tipo, e o conteúdo lá que eu falei para ajudar vocês a resolverem. Espero que a minha aula tenha também ajudado a vocês e a gente se vê em breve, tá bom? Beijos e bons estudos!